Neste segundo episódio da série Conhecendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, edição 2023-2024, tratarei do principal instrumento para acesso aos programas e ações do Plano. Olá você! É uma grande satisfação em tê-lo aqui novamente, acompanhando em meu podcast a série Conhecendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, edição 2023-2024. O objetivo é que ao final da série você amplie seus conhecimentos sobre esse plano, seus programas e ações. No primeiro episódio, apresentamos o que é o plano, seus objetivos, sua origem, listamos os principais programas e políticas que o compõem, como também o valor orçamentário destinado a cada um deles nesta última edição. Então, continue comigo. Vamos ao segundo episódio. Para acessar os programas e as ações do Plano Safra da Agricultura Familiar, deve-se estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o já conhecido CAF. O CAF foi criado pelo governo federal no ano de 2017, quando da publicação do Decreto 9.036, que regulamentou a Lei 11.326 de 2006, que trata da Política Nacional da Agricultura Familiar. Ou seja, o CAF foi criado há 6 anos por um decreto que regulamentava uma lei de 11 anos à época. É isso mesmo. Criado em 2017, o CAF iniciou as inscrições dos agricultores familiares no início de 2022. Creio que esse foi o tempo suficiente para a criação da nova plataforma. Embora muitos dizem que o CAF foi criado apenas com o intuito de substituir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecida pela sigla DAP, ele é muito mais do que isso. Ele foi concebido para ser uma plataforma que possibilitará gerar informações e dados para apoiar a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Como já falamos, 2022 foi o início das inscrições no CAF. Entre janeiro e outubro daquele ano, os agricultores familiares tinham a opção de se inscreverem no CAF ou na DAP. Só que a grande maioria dos agricultores optavam pela DAP, por ser mais conhecida e o processo muito mais rápido. Mas a partir de 1º de novembro de 2022, foi suspensa a inscrição na DAP, ficando definitivamente apenas o CAF. O CAF é um instrumento utilizado para identificar e qualificar a unidade familiar de produção agrária, o empreendimento familiar rural e as formas associativas de organização da agricultura familiar, que são associação e cooperativa. Vamos melhorar nossa compreensão sobre o que foi dito. O CAF é um instrumento para identificar e qualificar. Identificar quer dizer aquele é, aquele outro não é. Qualificar, por sua vez, está relacionado com aquele que é, como ele é. Percebem a relação e diferença entre identificar e qualificar? Tenho certeza que sim. Vou voltar esse trecho do áudio. Identificar quer dizer aquele é, aquele outro não é. Qualificar, por sua vez, está relacionado com
Aquele que é como ele é. Mas o que o CAF identifica e qualifica? A resposta é a unidade familiar de produção agrária, o empreendimento familiar rural, as formas associativas de organização da agricultura familiar. Unidade familiar de produção agrária? Tenho certeza que há muitas dúvidas sobre isso. Então vamos esclarecer. Primeiramente, vamos começar pelo entendimento do que é uma família de agricultores familiares. Uma família de agricultores familiares é um conjunto de um ou mais indivíduos que residem no mesmo local e gerem renda para sustento de todos. Essa família deve possuir um estabelecimento na forma de proprietária, de posseira ou de ocupante, de até 4 módulos fiscais de área, sendo esse estabelecimento formado por um ou mais imóveis. A família também deve utilizar predominantemente a mão de obra dos seus membros nas atividades econômicas do estabelecimento ou do empreendimento familiar rural. Outra característica é que, no mínimo, metade da renda bruta obtida pela família deve ser originada de atividades econômicas no seu estabelecimento ou empreendimento, sendo que a gestão desse estabelecimento e do empreendimento é da própria família. Agora sim, vamos falar da Unidade Familiar de Produção Agrária, cuja sigla é UFPA. A Unidade Familiar de Produção Agrária deve ser entendida como o conjunto de indivíduos composto por família que explore uma combinação de fatores de produção com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos ou por outros bens e serviços, e que resida no estabelecimento ou em local próximo a ele. Portanto, é esse conjunto chamado de Unidade Familiar de Produção Agrária que será cadastrado no CAF. Além dos agricultores familiares, também são inscritos no CAF silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, maricultores, povos indígenas, integrantes de comunidades quilombolas, integrantes de povos e comunidades tradicionais, os assentados do Programa Nacional da Reforma Agrária e os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Mas faço uma observação importantíssima. Uma unidade familiar de produção agrária terá apenas um único cadastro ativo no CAF, no qual estarão todos os membros da família. Não esqueça disso. Agora, vamos conhecer as outras formas organizativas dos agricultores familiares. Vamos falar sobre o empreendimento familiar rural, a associação da agricultura familiar e a cooperativa da agricultura familiar. O empreendimento familiar rural é uma empresa vinculada a uma ou mais unidades familiares de produção agrária, com a finalidade de produção, beneficiamento, processamento ou comercialização de produtos agropecuários, ou ainda para a prestação de serviço de turismo rural, desde que formado exclusivamente por um ou mais proprietários com inscrição ativa no CAF. Já a associação ou cooperativa, para serem cadastradas como da agricultura familiar, devem ser constituídas por mais da metade de agricultores familiares com inscrições ativas no CAF. Por que falei de CAF? Unidade Familiar de Produção Agrária, Empreendimento Familiar Rural, Associação e Cooperativa da Agricultura Familiar. É porque o acesso aos programas e às ações do Plano Safra da Agricultura Familiar é feito através dessas formas organizativas. E a identificação e qualificação de cada uma dessas formas se faz pela inscrição ativa no CAF. Para melhores informações sobre o CAF
E como se inscrever? Procure os sindicatos, os órgãos estaduais de assistência técnica e extensão rural, as secretarias municipais de agricultura, entre tantos outros, ou na própria internet. É isso. Muitas informações, hein? Precisando, ouça o episódio quantas vezes forem necessárias. Para finalizar, quero agradecer novamente a você por me acompanhar nesse podcast. A partir do próximo episódio, começaremos a falar dos programas e as políticas que compõem o Plano Safra. E o primeiro é o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para receber uma notificação da publicação, você precisa seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, ou então inscrever-se no Google Podcasts e agora também favoritar no Deezer. Obrigado por fazer parte da comunidade de ouvintes. E quem sou eu? Sou Arthur Soares.